viva, boa tarde. Bem-vindos ao podcast Acerca de Tudo. O meu nome é Cristina, no Ravelry e outras redes sociais sou Puela63. Hoje é dia 31 de maio de 2022. Eu peço desculpa, mas estou com a garganta assim um bocadinho estranha. Um bocadinho rouca, quero dizer. E então, hoje este é um podcast supostamente de tricô, mas eu não tenho absolutamente tricô nenhum para mostrar. Porque o que tem acontecido, ou o que aconteceu durante esta semana, bom, aconteceram várias coisas. Eu tenho estado a arrumar o meu espaço onde eu tricoto, onde eu tenho os fios, onde eu tenho tudo o que é relacionado com arts and crafts. e então o que eu fiz sobretudo foi desmanchar coisas que não me interessam. E ainda tenho muitas outras para desmanchar, porque ainda tenho aliás muitas outras para descobrir, abrir, analisar e julgar e ver o que quero fazer com aquilo. De maneira que foi o que eu fiz praticamente esta semana. Daqui a pouco falo só de uma coisa que eu fiz e que infelizmente já não posso mostrar, porque fui um bocado precipitada e desmanchei antes de mostrar aqui, porque até estava uma coisa engraçada. Algumas das pessoas que participaram na última reunião do Zoom terão visto uma espécie de amostra que eu estava a fazer, mas em tamanho real, para um top de verão, que eu ainda não desisti de fazer, mas naquele momento não me estava... estava com uns problemasitos e eu resolvi desmanchar. De maneira que tenho que olhar aqui para as minhas notas, porque embora eu estivesse a pensar que não tinha nada para dizer, depois acabei por aqui nas notas ir escrevendo algumas coisas. Então, em primeiro lugar, queria falar, porque algumas pessoas juntaram-se ao Discord, de quem eu tenho falado todas as semanas e para o qual, eu deixo o link na descrição. Preciso é de relembrar as pessoas que eu, para ter uma ideia de quem são, peço para as pessoas fazerem uma pequena apresentação no canal que diz apresentações. Só depois de o fazerem é que as pessoas têm acesso ao Discord todo e a todos os canais. Até lá, não, têm a vista muito restringida. Por isso, podem até ver, então, mas a Cristina tinha dito que nós tínhamos que vir aqui para depois participar nas reuniões de sexta, e é verdade, mas como é que não vejo links, não vejo nada? Pois não veem nada enquanto não se apresentarem. Pronto, queria só deixar isto aqui, porque podem não... Embora aparece uma mensagem a dizer para o fazerem, mas podem não reparar, que é muito normal que as pessoas não reparem, e por isso queria só alertar para isso. Depois, na semana passada, também falei de alguns podcasts portugueses e, claro que fiz as neiras, enganei-me. Então, ao podcast da Catarina, eu enganei-me no nome, e o podcast chama-se Artesanato Sem Tema. Pronto, onde ela realmente fala de múltiplas formas de artesanato. Depois, para comprovar o quão bruxa eu sou, estava eu a queixar-me que a Mónica não gravava e ela, se calhar, ao mesmo tempo a gravar, porque saiu de imediato um podcast que eu gostei muito, da Mónica, O Fio das Moeiras. E, finalmente, eu tinha pedido, mas as pessoas nunca fazem o que uma pessoa pede, para me lembrarem de outros podcasts em português que eu provavelmente desconheço ou que posso não me estar a lembrar, e também no meu feed de subscrições apareceu um episódio do André, do Loft das Conversas, que é assim que ele chama ao podcast. Eu estava um bocadinho esquecida dele, mas depois apercebi-me que ele já há algum tempo que não gravava e talvez por isso eu não me tivesse lembrado. Então ele gravou um episódio em que mostra imensas coisas que ele esteve a fazer e pronto, é mais um canal em português que
eu acho que é interessante e que para as pessoas poderem ver. Porque a certa altura isto é um pouco um vício e depois uma pessoa vê tudo e depois já não tem mais nada para ver. Por isso, quanto mais houver, melhor. Uma outra razão, estava eu aqui, escrevi aqui, o que fiz, nada. E porquê? Porque outra coisa que me tem acontecido, então esta semana foi dramático, é que eu tenho estado um pouco cansada e sempre que me sento a pensar em tricotar um bocadinho, adormeço com o tricô nas mãos. Fico irritadíssima porque, obviamente, ainda por cima nesta fase, como professora, nesta fase final do ano letivo, há muita coisa para fazer, tenho imensos testes para corrigir, imensos testes ainda para fazer, e avaliações, etc. E reuniões, já comecei, porque várias reuniões, a preparar as reuniões, e o pouco tempo livre que eu tenho, eu sento-me e adormeço. Aconteceu ainda no domingo, até acordei só às 8h30, depois às 11 fiz uma sesta até às 2h10 e depois entre as 8 e as 10 da noite outra sesta, antes de me deitar. Então isso tem acontecido sempre. Hoje até estava com medo de não gravar por adormecer e então estive imenso tempo em pé a fazer uma data de coisas assim que tinha que fazer, mas sem me sentar, tanto que agora até me estava a queixar que doíam as pernas, mas foi por isso mesmo. E também porque às terças é um dia em que eu venho e vou da escola umas 4 ou 5 vezes. E pronto, então por isso mesmo tenho muito pouco, nem tricotei, nem li esta semana. E depois, mas fiz algumas coisas relacionadas com o tricô, apesar de tudo. Uma delas foi que fui à Companhia das Agulhas para devolver o livro, a revista da Rowan que vinha em espanhol, porque ficaram de me arranjar o mesmo número em inglês para substituir. E depois, já que lá estava, aproveitei, primeiro trouxe um fio que eu queria mostrar-vos com a etiqueta, não encontro a etiqueta, não sei o que é que eu fiz. E agora já está aqui todo feioso, porque os novelos até eram muito engraçados. Está assim um pouco feioso porque é o tal projeto que eu estava a fazer uma amostra e para testar e depois desmanchei. E então o fio está assim neste estado, os novelos aparecem assim, como esta, como se vê aqui. A marca é uma marca holandesa chamada Hooked e o fio, a curiosidade do fio é que é feita com eucalipto, isto é, 97% é viscose de eucalipto e 3% de outras madeiras. Eu trouxe, é um fio que tem muitos cabos e é pouco torcido, de maneira que é muito confortável de tricotar, mas é preciso atenção para não separar os fios, porque como veem aqui, talvez dê para perceber, são vários e é muito fácil ficar um ao outro de fora da malha. Eu estava a tricotar um top de verão com um ponto assim em zigue-zague e estava a gostar do efeito. Houve uns erros e assim umas coisas. Primeiro fiz, depois desmanchei porque queria fazer com as extremidades certas. Depois voltei a recomeçar e fiz um bom bocado assim. Foi uma estupidez eu ter desmanchado antes de vos mostrar, porque dava para ver que o efeito era bonito. E eu vou voltar. Eu entretanto só trouxe um novelo porque era mesmo para experimentar. Eu ainda vou ver de novo, fazer mais amostras para depois escolher se realmente vou fazer um top com o fio ou não. E que mais? Trouxe também, isso sim, já com um projeto em vista. Eu queria muito experimentar, quando eu estive na Mums Knitting num sábado à tarde, vi lá o fio Alvor da Rosários 4, que é um fio que é lã e linho, creio que 50-50. E achei, estava lá a Catarina, que tem o nome no Instagram Tricô Tranquilo,
e ela estava a tricotar e estava a gostar bastante. E entretanto já ouvi opiniões de outras pessoas que dizem que gostam bastante desse fio. E então eu fiquei com muita vontade de experimentar. São uns novelos bem generosos, têm 100 gramas, 310 metros, creio eu. Eu vou mostrar porque eu não vejo bem aqui. E não sei se dá para ver aqui. E então eu vi também o modelo, aliás, tinha visto antes de ir, não é? O modelo da Filipa Carneiro, Pórtico, que é feito precisamente com o alvor e por acaso nesta cor. E então eu, como vi que tenho que arranjar mais azuis, como falámos noutro episódio, já então 4 novelos do alvor para fazer o Pórtico da Filipa. Depois estive também na Ali, onde arranjei um fio de algodão para fazer umas meias de algodão. É mais também pretexto para experimentar este fio, e então eu estou a contar fazer ou totalmente com algodão, juntar, isto é um novelo inteiro daquele fio com que eu fiz um top que mostrei há pouco tempo, que é um fio que tem um azul muito bonito, que se chama, acho que, Algodão Top, desta marca aqui, Valéria de Roma. E eu arranjei este fio, portanto eu quero fazer um trabalho de 2 cores, com um fio matizado e um fio liso. E então o fio matizado que eu vi lá é este, chama-se Cátia Paraíso, é 100% algodão, e tem entre o azul, não é? Depois tem uns verdes, tem assim umas cores engraçadas, deve fazer um efeito engraçado. Uma outra possibilidade era usar Mondin, como também azul, como uma base para trabalhar com este fio, ainda não sei. E pronto, isto foi na Audi e foi em relação ao tricô praticamente o que eu fiz. Depois estive também a arrumar todos os meus livros de tricô, porque estou então com vontade de como eu estava a dizer, rearrumar aqui o meu crafts room. Vou também rearrumar os fios, porque à medida que eu vou mexendo neles e depois acabo sempre por os deixar um bocado desarrumados. Então eu quero voltar a arrumá-los todos e, se possível, inspirada até pela Carolina, pelo que fez a arrumação do stash dela, e por muitas pessoas que eu conheço que têm o stash todo no Ravelry de uma forma impecável e que ajuda muito uma pessoa a planear os projetos que vai fazer. Então eu gostava de ter o stash fotografado e no Ravelry, mas isso, acho que esse processo me vai demorar algum tempo, mas eu quero pelo menos reorganizar e saber o que é que está onde. Isto é, esta prateleira tem fios deste tipo, esta daquele, assim, a ideia é essa. Mas comecei então por uma coisa que é para mim mais fácil, que são os livros, e estive a rearrumar as prateleiras todas aqui e a reorganizar os livros. No outro dia, inclusivamente, antes mesmo desta arrumação, e eu esqueci-me entretanto, mas vou tirar aqui uns livros que eu queria mostrar hoje e esqueci-me. Não é mostrar com muito pormenor, mas é porque no outro dia, no encontro de como é que é? Tricô às sextas, eu mostrei 2 livros que logo por azar estão todos longe uns dos outros. Eu vou mostrar, vou ali buscar, peço desculpa. Então, um deles é este, aqui, e são ambos estes 2 que eu mostrei nos tais encontros do Tricô às sextas, são livros, mostrei estes 2 livros que são da mesma autora, que é esta Cheryl Oberly, ou como é que se chama o nome, não é um nome comum.
e são muito engraçados. É uma coleção folk vests, por exemplo, então são coletes adoráveis, porque não têm mangas, não é? De várias zonas do globo. Neste caso, vou só mostrar aqui o índice, ou falar aqui do índice. Temos Escócia, Alemanha, África, Nepal, Irlanda, Peru, Japão, Escandinávia, América do Norte, Suíça, China, Inglaterra e depois tem umas variações. É um livro lindíssimo, se estiverem interessados digam-me que eu posso mostrar com mais pormenores. E a mesma autora tem um livro parecido, Folk Shawls, desculpem, e os Folk Shawls têm também childs de vários sítios, como tem primeiro técnicas e depois tem Ilhas Faroé, Irlanda, Japão, América, Islândia, Inglaterra vitoriana, Rússia, Escócia, México e América do Sul, Noruega, Native America, agora não me lembro do nome em português, os Himalaias, Espanha e variações. E eu mostrei então alguns do conteúdo destes livros nesse encontro de Tricô às Sextas, e eu ainda hoje reparei que a João, que é uma das pessoas que participa sempre nos encontros, tinha adquirido estes 2 livros. E eu pensei, acho que traí a João um bocadinho, porque mostrei-lhe estes 2, mas não lhe mostrei os outros 2 da mesma coleção, que por acaso são outros 3, mas um deles é este, de Mittens, que também são, mas a autora é diferente. Esta é a Márcia Lewandowski, ou assim, um nome estranho, e tem também tem Mittens de onde? Sei que também tem Mittens de várias zonas do globo. Tenho Mittens da Europa, Mittens da Ásia, Mittens da América do Norte, Mittens da América do Sul e outras Mittens. E depois, claro, dentro de cada um dos capítulos ela vai, por exemplo, tenho aqui Mittens from Asia, Mittens da Ásia, e tenho Mittens da Turquia, várias, tem Anatólia, Caxemira, depois tem Paquistão e Afeganistão, depois passa para as Mittens da América do Norte, tem Canadá, tem Groenlândia e América, Minnesota, portanto Minnesota, tem da América Colonial, engraçadas por acaso, os Mittens da América Colonial, e pronto, tem assim Mittens de vários sítios. Eu lembro-me que há uns anos fiz umas, já agora vou mostrar só aqui esta página, que dá para perceber aqui a variedade de alguns dos modelos, e eu lembro-me que fiz umas que eram suecas, e são, é um livro bom, tem Mittens dinamarquesas, tem da Suécia, tem de vários sítios. Estas que eu estava a fazer eram umas que eram de Hallam, ou uma coisa assim. Tem desde daí. É um livro de Mittens muito completo, e depois tenho também uma versão, portanto é também desta edição, que são Folk Socks, The History and Techniques of Hand Knitted Footwear. Este é escrito pela Nancy Bush, que é uma autora da qual eu tenho vários outros livros, vários deles sobre meias. Este volume é genérico também, de meias de várias zonas do planeta. Temos quê? Meias da zona de Queens, portanto Estados Unidos, depois Great Britain, Other European Countries, portanto outros países da Europa, depois meias tradicionais de várias zonas, depois Classic Sock Pattern,
e depois tem modelos, isto é, ela fala primeiro genericamente e depois então os modelos. E os modelos, temos muitos modelos engraçados de várias zonas do planeta. Desde... estava a querer ver... mas ela aqui fala muito da técnica e mostra várias variações da ponta do pé, algumas variações do calcanhar, mas depois mostra então alguns modelos engraçados. A Nancy Bush tem muita, o normal de mostrar coisas ou tradicionais ou antigas, tradicionais no sentido de regionais ou clássicas. Por exemplo, esta aqui são umas meias norueguesas. Ela também tem dentro desta coleção uma bastante mais específica, que é eu vou mostrar, desculpa-me, Folk Knitting in Estonia. E aqui então ela tem não só meias, como também tem mittens e outras coisas. Muito bonito este livro. Posso mostrar algumas fotografias só assim. Foi das visitas dela à Estónia que ela depois fez meias inspiradas ou réplicas de meias que ela viu, e depois até dá-lhe os nomes, Rita, neste caso ou porque foram tricotadas por essa pessoa, ou porque ela viu essa pessoa a tricotar umas meias assim. Estas, por exemplo, estas luvas muito engraçadas. Depois aqui outras mais, eu acho-as bem bonitas. Este livro eu acho bastante bom, é um livro muito rico nestes acessórios da Estónia. Algumas meias também mais compridas, que elas chamam stockings, porque são altas até ao joelho. E aqui temos não mittens, mas luvas. Ela também fala e conta por onde andou, e as tradições destas meias são giríssimas. Agora olho para elas e às vezes dá-me isto, olho e digo, ai, vou já fazer, porque acho-as giríssimas e apetece-me fazer. Estou assim com uma grande vontade de fazer meias coloridas e de cores. E pronto, tem muito mais mittens, outro tipo de meias. Neste caso estas não são de cor, mas são com um detalhe pequeno de lace. E pronto, tem muitos modelos mesmo, muitíssimos, muito bonitas. Algumas assim com um design diferente, mas tem muitos outros modelos muito bonitos. E tem também muitas técnicas deste tipo tradicional de tricotar luvas, mittens e meias. Pronto, é o tal Folk Knitting in Estonia. Pronto, estou a arrumar já, porque como estive a arrumar as estantes, não quero começar já a desarrumar os livros todos. Então é por isso que eu estou a fazer esta figura, a entortar-me toda a arrumar, mas queria puxar-lhes, pertence aqui a este sítio. A propósito disso, eu vou, no fim deste episódio, que não tenho mais nada hoje que falar, vou mostrar-vos, passar assim um filme que eu gravei, em que eu explico mais ou menos a forma como organizei os livros. E depois falo também de uma coisa que eu estive a fazer, que foi causada pelo facto de eu me ter enganado e ter encomendado 2 vezes o mesmo livro, que isso acontece, e logo por azar foi um livro que custou algum dinheiro, 2 vezes, e relacionado com isso, eu já por acaso, foi quase coincidência, tinha pensado, eu antigamente tinha no meu computador
umas aplicações onde eu ia introduzindo todos os livros que adquiria ou que tinha na minha biblioteca e ficavam catalogados e eu sabia onde eles estavam. Essas aplicações, no entanto, os criadores deixaram pronto, abandonaram esse projeto e elas ficaram obsoletas e os computadores de agora já não correm essas aplicações. E então eu fiquei sem isso. E estava, nos últimos tempos, tinha estado a pensar, quando se calhar até comecei a pensar que queria reorganizar aqui o meu espaço, comecei a pensar em arranjar um método ou para facilitar uma aplicação, ou então iria eu construir uma base de dados ou uma folha de cálculo, talvez, que é mais simples, para pôr os meus livros todos. Eu tenho bastantes livros na biblioteca do Revelry, não tenho todos porque eu só tenho aqueles que eles lá têm. Muitas vezes eu vou acrescentar um livro e não tenho nenhum desses livros. E então, eu no outro dia, num encontro de tricô que eu tenho de vez em quando, mas que é internacional, eu estava a contar a história de ter encomendado o mesmo livro 2 vezes. Ou, aliás, ter encomendado um livro do qual estava à espera, que, no entanto, já o tinha cá em casa. E foi precisamente quando estive a rearrumar os livros que eu descobri que já tinha o livro. Vejam a minha cabeça. Mas então, a propósito disso, uma pessoa disse: então porquê é que não tens aquela aplicação? E a aplicação de que falaram é uma aplicação chamada, deixem cá ver se eu mostro, NeetBuddy, que, não é nada, BookBuddy Plus. E essa aplicação permite-nos catalogar os livros. Por acaso já estou a ver que tenho aqui um erro, e catalogar como, neste caso, eu criei, e vão ver depois, quando eu mostrar as minhas estantes, as minhas prateleiras, desculpem-me, aqui neste quarto que eu chamo Crafts Room, eu criei 16 prateleiras, e então na aplicação eu criei precisamente 16 sítios, que é que eles chamam a localização física dos livros, que é para eu saber precisamente, numerei as prateleiras, a começar ali por cima, 1, 2, 3, depois aqui e aqui. E então, peço desculpa que me estão a falar, numerei as prateleiras e fui pondo os livros todos, introduzi os livros todos aqui, de forma a saber onde é que eles estão. Eu então depois mostro-vos o filme que fiz, só mostrar assim o aspecto das prateleiras e, entretanto, posso dizer que introduzi, deixem-me cá ver, neste momento 339 livros. Eu tive o dobro já destes livros, portanto faz-me uma certa, gosto muito deles, como sabem, e dá-me assim uma certa dor sempre na alma quando penso nos livros que abandonei. Estes livros são só os livros físicos, como eu digo, não inclui as revistas, porque esta aplicação não permite incluir as revistas, e também ainda não tem os meus livros digitais, que eu depois tenho que ir ver e recolher, porque eu tenho bastantes livros em formato digital, também tenho revistas, mas ainda tenho alguns livros e gostava de os ter aqui organizados, só que também não estão todos no mesmo sítio. Isto é, por exemplo, não são todos Kindle Books, não são todos Apple Books, estão espalhados. E por isso, e alguns são só PDFs do Revelry, mas livros. Eu depois, assim que puder, vou aos poucos introduzindo aqui e para os ter mais organizados. Entretanto, eu tenho que me despedir porque já estou a falar há bastante tempo e ainda tenho o vídeo para organizar, juntar o vídeo que eu tirei às prateleiras. Por acaso esqueci-me que tenho 2 aquisições, isto é, um livro que eu comprei que chegou entretanto e uma revista que me ofereceram, muito simpaticamente, uma pessoa que vê o meu podcast e que por acaso tinha 2 revistas iguais e me ofereceu uma. No próximo episódio, a ver se eu não me esqueço de os mostrar aqui com mais pormenor. Hoje já está tarde e por isso não vou poder fazê-lo.
Entretanto, despeço-me e até para a semana.